Agora daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre a Primeira República no Brasil. E eu preciso da máxima atenção de vocês, porque nessa aula abordaremos conteúdos muito importantes que caem em provas escolares, provas do Enem, de vestibular e de concurso. Abordaremos o que foi a política dos governadores, por exemplo, o que foi a famosa revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra do contestados, a revolta de Juazeiro, a greve geral de 1917. Então acompanhe para não perder nenhum detalhe, galera. O quarto presidente do Brasil, Manuel Ferraz de Campos Sales, era um paulista, cuja origem era justamente o extrato dos cafeicultores paulistas e que era, desde o período imperial, um republicano de carteirinha. Inclusive, ele ajudou a fundar o Partido Republicano Paulista, o PRP, em 1872. É acreditado a Campos Sales a consolidação da política do café com leite, porque é nele que é firmada a chamada política dos governadores. Mas o que é política dos governadores, que vai consolidar o complexo oligárquico da Primeira República? Se vocês bem se lembrarem, nos estados do Brasil, quem mandava eram os grandes proprietários rurais e grandes empresários, os coronéis ou grandes proprietários rurais, que conseguiam forçar a população local a votar nos candidatos que eles queriam através do voto de cabresto, que era compra de voto, intimidação, coerção, apadrinhamento, troca de voto por emprego. Assim sempre chegavam aos cargos de vereador, senador, prefeito e governador de um estado os candidatos que representavam e que defendiam os interesses dos coronéis. Vimos também que desses coronéis do Brasil inteiro, os mais ricos eram os de São Paulo e os de Minas Gerais. Muitos deles filiados em São Paulo ao PRP, Partido Republicano Paulista, e em Minas Gerais ao PRM, Partido Republicano Mineiro, porque eram os estados vinculados à produção e exportação do café, produto responsável por 72% das exportações do Brasil, que, portanto, enriqueciam a classe dos cafeicultores paulistas. Então, geralmente, eram paulistas ou mineiros que tinham mais dinheiro e mais condições de concorrer às eleições presidenciais, e eram sempre eles que elegiam presidentes da República, geralmente presidentes que defendiam os interesses do setor agroexportador paulista e mineiro, voltados ao setor do café. Porém, galera, vimos inclusive que que havia uma aliança entre paulistas e mineiros, onde eles revezavam. Durante 4 anos era um presidente paulista, em outro governo era um presidente mineiro, depois um paulista. Contudo, numa república presidencialista, não é possível um presidente governar sem ter o apoio do Congresso, de deputados, senadores que ajudem a aprovar suas leis, e sem o apoio, galera, dos governadores dos estados. Lembremos que agora o Brasil era uma república federativa, em que os estados tinham autonomia, e isso dava poder aos governadores dos estados. Então o presidente, para conseguir aprovar suas medidas, como por exemplo aprovar leis que favorecessem os cafeicultores, tinha que conseguir o apoio dos coronéis dos vários estados do Brasil e dos governadores dos vários estados. Também era necessário governar atendendo não só a interesses de paulistas e mineiros, mas também atendendo aos interesses dos grandes fazendeiros dos outros estados. Campos Sales vai, para conseguir isso, consolidar a chamada política dos governadores, que consistia em que, em primeiro lugar, o presidente da República não vai interferir nas políticas dos governadores em seus respectivos estados. Em troca disso, de não interferir nos estados, ele ganhava o apoio dos governadores. Além disso, as oligarquias dos estados comprometiam-se a ajudar a eleger em nível municipal e estadual deputados, senadores, prefeitos e governadores alinhados aos interesses do presidente. Com tanto apoio, ficava fácil aos presidentes conseguirem aprovar suas leis. Além disso, o presidente também poderia nomear para cargos federativos representantes das oligarquias estaduais. Dessa maneira, Campos Sales conseguiu consolidar em âmbito nacional o controle das oligarquias paulistas sobre a política nacional. Sobre isso, Marco Napolitano vai comentar o seguinte:
Essa prática implicava o apoio automático do governo federal aos grupos que estivessem no governo dos estados, não importando de qual facção fossem, desde que os governadores, por sua vez, garantissem seu apoio no Congresso Nacional para as iniciativas do governo federal. Campos Salles, coerente com seus princípios liberais da defesa de um governo civil, com base no apoio das elites oligárquicas ancoradas na economia essencialmente agrária, tinha claro que não podia confiar no apoio dos quartéis ou das ruas para se manter no poder. Nos quartéis, muitos oficiais anti-oligárquicos, nacionalistas e positivistas criticavam o estilo e os valores políticos oligárquicos. Aqui está falando também do exército que não apoiava a política dos governadores. No âmbito da economia, a dívida externa brasileira ia crescendo, e para piorar, o principal produto de exportação do qual o Brasil dependia, que era o café, estava tendo resultados ruins no comércio internacional. Gigantescas safras de café estavam inundando o mercado internacional do nosso produto, o que levou para baixo o preço do café brasileiro. Também era da exportação do café que o nosso estado recolhia um pouco das suas rendas, colocando impostos sobre a exportação do café. E com a diminuição do preço do café no mercado internacional, também diminuía as rendas do Brasil para pagar sua dívida externa. O prazo para pagar a dívida estava acabando. E para impedir a decretação da moratória, que é o atraso ou o não pagamento da dívida externa, Campos Salles e o seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtino, vão viajar à Europa para renegociar a dívida externa. Era importante não decretar a moratória, porque isso vai diminuir a credibilidade dos brasileiros com os credores internacionais que nos forneciam empréstimos. Isso faria com que o Brasil tivesse mais dificuldades para obter empréstimos no futuro. O principal credor do Brasil era a casa dos banqueiros ingleses Rothschild. E com os credores internacionais, Joaquim Murtino e Campos Salles conseguiram negociar um acordo chamado de Funding Loa, que consistia no empréstimo de 10 milhões de libras para pagar os juros do empréstimo anterior. Além disso, como garantia de que o Brasil pagaria os empréstimos, foi oferecido como garantia as rendas das alfândegas do Brasil. O governo também comprometia-se frente aos credores internacionais a iniciar dentro do país uma política de saneamento financeiro, de austeridade fiscal, que em tradução significaria diminuir os gastos do governo como por exemplo, com pagamento de funcionários públicos e outros gastos, para sobrar dinheiro para pagar a dívida externa do Brasil. Lembrando que naquela época não existia nenhum tipo de lei de teto de gastos como existe hoje. Campos Salles vai tomar uma série de medidas que vão torná-lo um presidente impopular para a maioria da população. Primeiro, ele aumenta os impostos da população para aumentar a arrecadação do Estado. Depois ele vai cortar gastos do governo com o pagamento de salários para funcionários públicos, o que vai levar a um arroxo salarial do funcionalismo. Depois ele vai diminuir a quantidade de moedas emitidas pelo Estado e pelos bancos privados, e a diminuição das moedas em circulação aumentam o valor delas. Isso também vai fazer com que ele perca um pouco de popularidade com os fazendeiros e grandes proprietários rurais, porque agora com a valorização da moeda era necessário menores quantidades de moeda para comprar a mesma quantidade de produto, o que tornava a moeda mais poderosa. Ele vai conseguir, galera, realizar realmente a política de saneamento das rendas públicas, porém às custas de sua popularidade. As condições de vida da população deterioraram-se. Campos Salles sairá do governo sobre uma forte chuva de vaias. O quinto presidente do Brasil vai ser o presidente Rodrigues Alves, que vai governar de 1902 até 1906. Ele já pega um cenário internacional um pouquinho melhor. O preço do café no mercado internacional, ou seja, o café comprado nos Estados Unidos e na Europa, havia voltado a subir, e com isso as rendas do Estado se elevaram. Rodrigues Alves decidirá então empreender uma série de reformas estruturantes no Brasil, com o objetivo de modernizá-lo para melhorar a imagem do Brasil frente ao mundo. Ele terá como grande inspiração as reformas urbanas executadas pelo Barão de Haussmann em Paris, que havia, por exemplo, modernizado a capital francesa, construindo uma metrópole com prédios mais elevados, avenidas mais alargadas, que passavam ao mundo uma imagem de cidade importante e modernizada. Mas aqui vai uma coisa muito importante, galera, é justamente esse processo de modernização que ele vai empreender principalmente no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, que vai levar
ao estouro de uma das maiores revoltas da história do Brasil, que é a revolta da vacina de 1904, que foi a revolta da população do Rio de Janeiro quando o processo de vacinação obrigatória imposta pelo governo. Mas você deve estar se perguntando, como assim revolta da vacina? O que a vacinação obrigatória tem a ver com o processo de modernização que ele queria implementar na capital? E por que a população se revoltaria contra algo que é teoricamente benéfica para ela, que é uma vacinação que vai protegê-la contra as doenças da época? Eu vou explicar isso bem detalhadamente agora, porque está tudo relacionado. Para modernizar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, era praticamente o cartão postal do Brasil para o mundo, ou seja, era a cidade que mostrava para o mundo como era o Brasil. Rodrigues Alves dará poderes quase ditatoriais a Pereira Passos, o prefeito da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e para o médico, bacteriologista e sanitarista Oswaldo Cruz. Pereira Passos vai ordenar que todas as casas do centro do Rio de Janeiro, os cortiços, fossem demolidas para que as avenidas que existiam no centro, que comunicavam o centro da cidade com o porto e com outras partes fossem alargadas e para que novas avenidas fossem abertas. Galera, só que o centro da cidade do Rio de Janeiro era ocupada por uma vasta população pobre que morava nos casarões, em casarões abandonados pela elite, que eram os cortiços. Os cortiços eram habitados pela população imigrante pobre, pela população mestiça pobre do Rio de Janeiro e por muitos ex-escravizados que, libertos, não tinham para onde ir e acabaram migrando para o centro do Rio de Janeiro, que é onde existiam antigos casarões que no passado eram ocupados pela elite, mas que depois foram abandonados, que eram os cortiços, onde as pessoas moravam coletivamente, onde várias pessoas dividiam o mesmo quarto, tomavam banho, dividiam a cozinha. Além dos cortiços, vários ex-escravos libertos depois da Lei Áurea, seus filhos e descendentes também foram morar em regiões que não eram habitadas no Rio de Janeiro, como por exemplo, os pés dos grandes morros, que eram regiões irregulares para a construção de casas, mas que era o único local encontrado pela população negra depois do fim da escravidão. O grande sociólogo Florestan Fernandes, no seu trabalho sobre a introdução do negro na sociedade capitalista, vai falar que a população negra foi liberta da escravidão, porém não recebeu nenhuma espécie de assistência do governo. Ao passo que muitos imigrantes europeus ganharam terras em São Paulo e no sul do Brasil, foram direcionados a fazendas para trabalhar, direcionados ao comércio, à indústria do Rio de Janeiro e São Paulo. O homem negro liberto não recebeu terras, não recebeu oportunidade de trabalho e nem local para morar. Ele foi libertado e ficou à própria sorte, o que fez com que eles ocupassem os pés dos morros e os casarões, os cortiços do centro da cidade. As casas foram demolidas e as pessoas que moravam lá foram expulsas e não foram nem sequer indenizadas pelas casas que eles perderam, pelas casas demolidas. Assim, mulheres, crianças, homens e idosos não tiveram escolhas a não ser pegar alguns materiais de casa, alguns materiais dessas casas que foram demolidas, num processo que foi apelidado por elas de bota abaixo, e migraram para os pés dos morros e para os topos dos morros que existiam no Rio de Janeiro para construir casas com restos de materiais de construção que sobraram das casas demolidas no centro da cidade. Vão surgir assim, galera, as primeiras favelas do Rio de Janeiro. O nome favela vai se popularizar e vai ser usado para denominar as várias comunidades que vão nascer nos morros do Rio de Janeiro, compostas pelas pessoas pobres que não tinham onde viver ou expulsas do centro do Rio de Janeiro por conta das obras de modernização empreendidas pelo Pereira Passos, sob ordens do Rodrigues Alves. Essa população já estava altamente insatisfeita com o governo e ela não podia se manifestar politicamente porque, por ser uma população majoritariamente pobre, que não tinha dinheiro para pagar as escolas particulares, estava impedida de participar da política pelos mecanismos formais que era o voto. Mas o José Murilo de Carvalho vai mostrar no seu livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, que essa população pobre, mesmo segregada da política, vai encontrar uma maneira de manifestar-se politicamente através de revoltas, como será o caso da revolta da vacina, que está quase se aproximando.
O que vai ser o estopim para a revolta da vacina? Vai ser a imposição da vacinação obrigatória contra a varíola. O Rio de Janeiro, do começo do século XX, já tinha péssimas condições de saneamento básico. O esgoto rolava a céu aberto no centro da cidade, além de contar com um inchaço urbano. Existiam muitas pessoas morando no centro da cidade e elas moravam muito próximas umas das outras nos casarões que eram os cortiços. O que hoje em dia nós conhecemos como higiene não era uma ideia muito popular na época. Fezes eram jogadas nas ruas, nos lagos, ratos eram muito comuns nas casas e nas ruas do Rio de Janeiro. Esse cenário possibilitou o surgimento de doenças que se disseminavam em massa pela capital. Várias doenças matavam não apenas pessoas do Rio de Janeiro, mas também turistas que visitavam o Rio de Janeiro. Eram doenças como a sífilis, a febre amarela que tomavam conta do porto do Rio de Janeiro, a peste bubônica, que era uma doença transmitida pela pulga dos ratos que tinham no Rio de Janeiro, além da varíola, uma das doenças que mais matavam pessoas no Rio de Janeiro. Algumas embarcações estrangeiras, inclusive, se negavam a parar no porto do Rio de Janeiro porque circulavam histórias de tripulantes de navios estrangeiros que haviam estacionado no porto do Rio de Janeiro e que haviam depois morrido, contraído doenças como varíola, febre amarela, que era transmitida por um mosquito. Para combater as epidemias, o médico, cientista e bacteriologista Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor-geral de saúde do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz traçou 3 diretrizes para poder consertar o problema das pandemias no Rio de Janeiro. Primeiramente, ele conseguiu a aprovação de uma lei que permitia a destruição dos focos de proliferação de mosquitos que transmitiam a febre amarela no Rio de Janeiro, além do isolamento de regiões que haviam adquirido febre amarela. Ele também conseguiu que o poder público destacasse funcionários públicos para perseguir e matar os ratos que assolavam as ruas do Rio de Janeiro e que eram responsáveis por transmitir peste bubônica ou peste negra para a população, que era uma doença transmitida pelos piolhos dos ratos. Inclusive, o governo comprava da população ratos que seriam exterminados. É só que essa lei teve justamente o efeito contrário. Como era uma população muito pobre, às vezes desempregada, agora sem lar por conta do bota abaixo, o que aconteceu foi que as pessoas das favelas do Rio de Janeiro começaram a criar ratos em casa e vendê-los para o governo para obter alguma renda. Com isso, foi necessário perseguir e matar os ratos de outras maneiras. Só que Oswaldo Cruz teve muito sucesso e conseguiu eliminar a febre amarela e a peste bubônica do Rio de Janeiro. Faltava agora combater a terceira epidemia, que era a que mais matava pessoas no Rio de Janeiro, que era a varíola. Oswaldo Cruz, inclusive, havia estudado no Instituto Pasteur na França, e que era um grande discípulo de Louis Pasteur na França, identificando a varíola como uma doença transmitida por um vírus, consegue a aprovação de uma lei que institui a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. A partir dessa lei, os médicos sanitaristas visitariam as pessoas em sua casa, acompanhados de força policial, e obrigariam as pessoas a se vacinarem contra a varíola. Essa medida foi altamente impopular. Temos que lembrar, galera, que aquela era uma população majoritariamente desescolarizada, muitos deles vindos do interior, sem acesso à educação e altamente religiosos. Os homens daquela época escandalizavam-se quando os médicos entravam em suas casas, desnudavam os braços de suas esposas e filhos, ou seja, levantavam a manga de sua camisa para introduzir a vacina neles. A própria vacina era algo desconhecido da população da época. E aquela população também já estava altamente insatisfeita com o fato de que haviam sido expulsos das suas casas no centro do Rio de Janeiro, por ordens do prefeito Pereira Passos, e pelo fato de que agora eles moravam em habitações precárias, construídas irregularmente nos morros do Rio de Janeiro, sem acesso a saneamento básico, policiamento, acesso à educação. Então, mais essa medida do governo já vai tornar aquela população pobre, vai transformar as regiões onde as populações pobres moravam em um caldeirão que estava borbulhando e pronto para explodir. A oposição ao governo, políticos liberais, os positivistas, até mesmo alguns socialistas, não vão perder a oportunidade de criticar o governo. Vão surgir as primeiras fake news da história do Brasil. Vão surgir várias notícias, por exemplo, que diziam que a vacinação não passava de um projeto do governo para matar os pobres da cidade. Inclusive, não foi só a população ignorante que passou a não querer se vacinar. Até pessoas inteligentes, como o intelectual Rui Barbosa, ao ser questionado se iria se vacinar,
e que iria se vacinar, falou que não iria se vacinar por não conhecer a procedência da vacina. O estopim, galera, para a revolta da vacina vai ser a morte de uma mulher no Rio de Janeiro por varíola, supostamente vacinada pelo governo. Para piorar a situação, o Oswaldo Cruz não tinha nem um pouco de tato para lidar com a situação. Quando a imprensa ia perguntar para ele sobre a questão da vacinação, ele não tinha paciência para explicar, às vezes era ríspido, e quando ele explicava, ele usava termos muito técnicos, termos científicos que a população não conseguia entender. Saturada pela destruição das suas casas e pela segunda invasão do governo, que foi quando os médicos adentravam a casa para vacinar a população, os moradores do Rio de Janeiro sairão às ruas tumultuando a cidade, derrubando postes, derrubando bondes elétricos que tinham pela cidade, derrubando bondes elétricos pela cidade, até que ela começou a entrar em confronto com a polícia. E basicamente as ruas do Rio de Janeiro serão tomadas por brigas de manifestantes contra a polícia que protestaram contra a vacinação obrigatória. Até mesmo, galera, alguns militares de baixa patente pensavam naquele momento em aproveitar o clima de confusão para iniciar uma revolta e derrubar o governo. Até o neto do Marechal Deodoro da Fonseca vai aproveitar a situação, que é o Hermes da Fonseca, para tentar insuflar uma revolta. A população, inclusive, começou a adotar estratégias como levantar barricadas nas ruas para impedir o avanço da polícia. O que eram as barricadas? As pessoas pegavam concretos das obras de infraestrutura que aconteciam no centro do Rio de Janeiro, restos das casas, móveis, bondes derrubados, postes, e montavam barreiras nas ruas que eram estreitas do Rio de Janeiro para impedir o avanço da polícia. Como as obras ainda não haviam terminado e ainda eram os casarões que existiam no centro da cidade, existiam muitas ruas estreitas. Nessas ruas estreitas, a população conseguia levantar muros com os entulhos da construção que impedia que a polícia os atingisse com suas balas e cacetetes. Destacaram-se, nesse momento, importantes lideranças populares, como o capoeirista Prata Preta, que enfrentou vários policiais nas barricadas do Rio de Janeiro. Inclusive, Prata Preta, ao final da revolta, vai ser preso pela polícia e é totalmente desconhecido o seu destino. Alguns especulam que ele foi morto pela polícia, outros que ele foi preso e deportado para a Amazônia, outros que talvez ele tenha ido para a Ilha das Cobras, ninguém sabe ao certo. No final, os manifestantes foram contidos e as reformas urbanas no centro da cidade voltaram a acontecer e a vacinação foi suspensa. E com o passar do tempo e com a epidemia de varíola ainda acontecendo, muitas pessoas morrendo, inclusive membros da elite, a imprensa começa a publicar matérias jornalísticas incentivando a votação, incentivando a vacinação da população. E a própria população começa a rever o que havia acontecido e pedir pela vacinação obrigatória. Afinal de contas, o medo de morrer foi maior do que as desconfianças para com a vacina. E assim, a vacinação contra a varíola começou a acontecer em massa no Rio de Janeiro. E o problema da varíola foi exterminada. A ponto, inclusive, galera, do Oswaldo Cruz ser convidado pelos governadores de outros estados, como o estado do Amazonas, para vacinar a população local contra a varíola. No âmbito da política externa, o Brasil vai adquirir um pedacinho da Bolívia, que hoje em dia faz parte do Brasil, que é conhecido como o estado do Acre. Qual era o contexto, galera? O norte do Brasil, principalmente a região da floresta amazônica, era uma região onde existiam muitas árvores chamadas de seringueiras. Dentro da seringueira existia uma espécie de seiva chamada de látex, que era muito importante para a produção de borracha. No mundo naquela época explodia a segunda revolução industrial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A segunda revolução industrial teve como alguns dos suas invenções mais importantes, por exemplo, o carro com motor movido a combustão e também, galera, era um momento que as bicicletas se popularizavam muito na Europa e nos Estados Unidos. E um material importantíssimo para o pneu das bicicletas e para a composição dos carros, como para o pneu dos carros e outras partes dentro do carro, era a borracha. E a borracha é produzida justamente produzida com látex, que é a seiva da seringueira, que era uma árvore que existia na Amazônia. Então começava uma procura, galera, pela seiva e pela borracha produzida no Brasil. E são os grandes proprietários rurais do norte do Brasil, principalmente da região da Amazônia e do estado do Amazonas, que vão lucrar com isso. Eles passam a contratar seringueiros, que eram trabalhadores, muitos deles nordestinos, que iam para o norte do Brasil, para entrarem nas regiões de mata da Amazônia
para buscar as seringueiras, que eram essas gigantescas árvores que estavam dispersas pelo território da Amazônia. Aos poucos, galera, com o avanço dos seringueiros na região da Amazônia, eles vão chegar numa porção da Amazônia que pertencia à Bolívia, que hoje em dia é o Acre, a ponto daquela região ser habitada majoritariamente por brasileiros. Quando o governo da Bolívia percebe que aquela região do seu território é habitada principalmente por brasileiros, ela começa a reivindicar aquele território. Só que o governo brasileiro, vendo o tanto que é um território importante para a produção da borracha, o governo brasileiro oferecerá 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano para adquirir aquele território que era da Bolívia e anexá-lo ao Brasil. Para poder também conectar aquele território ao restante do norte do país, vai ser construída, galera, a ferrovia Madeira-Mamoré ali. Além dessa questão econômica, também é importante discutir a questão social no norte do Brasil, que é principalmente, galera, a situação social dos trabalhadores seringueiros do norte do Brasil. Esses trabalhadores eram majoritariamente trabalhadores que vinham do Nordeste. Galera, o semiárido nordestino já era, desde o final do período imperial até o início do século XX, uma região acossada pela seca. As secas de 1877, que vai até 1879, havia matado mais de 500 pessoas no semiárido nordestino, como em regiões como o Ceará. Então, galera, a população do semiárido nordestino já saía dos seus territórios desde aquela época em direção a São Paulo e em direção ao norte do Brasil em busca de uma vida melhor. Após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento industrial do sudeste brasileiro, principalmente da região de São Paulo, o principal destino dos nordestinos que saíam do semiárido nordestino passa a ser a região de São Paulo. E lá para a década de 50, com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência do Brasil e para a construção de Brasília, vai ser justamente, galera, para o centro-oeste do Brasil que os nordestinos vão passar a migrar. Eles eram os famosos candangos, trabalhadores que vinham do Nordeste para Brasília para construir a nova capital do Brasil, que é tema para os próximos vídeos aqui do curso. Sobre isso, o historiador Marco Antônio Villa, no livro Quando Eu Vim Me Embora, traça a seguinte consideração: a migração nordestina para São Paulo tem uma longa história. Desde o último quartel do século XIX, especialmente após a Grande Seca de 1877 e 1879, quando morreram 600 mil nordestinos, cerca de 4% da população brasileira da época, há notícias de migrantes em São Paulo. Da região, entre 1879 e 1890, emigraram mais de 350 mil pessoas, maiores de 10 anos, fato que só se repetiria com tal intensidade na década de 1950 e 1960. Como grande parte dos migrantes nordestinos era cearense, o governo provincial acabou financiando a viagem dos sertanejos. Sertanejo é quem vem dos sertões do Brasil, as regiões do interior, que era principalmente a região do semiárido nordestino. Foi criada na capital paulista até uma hospedaria de imigrantes e retirantes cearenses, de onde posteriormente eram encaminhados para as fazendas do Vale do Paraíba ou do Oeste paulista. Na imprensa cearense foram publicados diversos artigos defendendo que o Sul é, pois, hoje a nossa tábua de salvação, em nome, pois, de 800 mil infelizes condenados à morte. Pedimos ao governo imperial que estabeleça a corrente de imigração em todos os vapores. A saída do Nordeste para o Norte e Sudeste do país, galera, é um processo não apenas registrado pela história, mas também pela arte. O artista Cândido Portinari, por exemplo, vai retratar essa grande migração humana no seu quadro Os Retirantes. Esse processo também é muito bem descrito, galera, no romance de Raquel de Queiroz, O 15, que trata da terrível seca de 1915, galera, que vai assolar a população do Ceará. Inclusive, O 15 é um clássico da literatura brasileira cuja leitura eu recomendo a todos vocês. Um fato muito triste nessa história é que esses trabalhadores, ao chegarem, por exemplo, em regiões como o norte do Brasil, na região do Amazonas, eram enganados pelos fazendeiros que haviam os contratado. Os fazendeiros enviavam agenciadores às cidades do Nordeste e prometiam aos nordestinos que no norte do país eles encontrariam melhores condições de vida e bons salários. Ao chegarem nessas fazendas muito afastadas das cidades, da polícia e de políticos, eles descobriram que haviam contraído dívidas com esses fazendeiros, que era dívida pelo transporte.
dos seus estados de origem até o norte e pela alimentação que eles haviam consumido. Essa dívida deveria ser paga com o primeiro salário deles. Só que com o passar do tempo, essa dívida só crescia por conta do aluguel que eles tinham que pagar para viver na região, a comida que eles consumiam, que era em geral comprada nos armazéns das fazendas, muito mais cara do que os produtos alimentícios vendidos nas cidades. E pelo próprio fato, galera, de que o caderno de anotações dos fazendeiros tinham cálculos manipulados para levar para cima a dívida, de maneira com que, mesmo trabalhando mês após mês, eles nunca conseguiam pagar suas dívidas, que apenas cresciam, o que fazia com que eles praticamente trabalhassem de graça para esses fazendeiros, um regime de semi-escravidão. Eu recomendo a todos vocês um filme de 2019 chamado Pureza, que retrata o drama de uma mãe que vai buscar o seu filho que desapareceu nas fazendas no norte do país, e chegando lá, ela acaba testemunhando o horror do sistema de semi-escravidão que durou no norte do país por muito tempo. No filme ela denuncia essa ação e o drama acaba, mas na vida real, muitos dos fazendeiros que promoveram esse horror nunca foram punidos. O boom de prosperidade do norte do Brasil, que vai se manifestar na construção de grandes obras públicas, como o Teatro do Amazonas, por exemplo, em Manaus, vai se encerrar lá para 1910. Por quê, galera? Os ingleses haviam conseguido contrabandear sementes e mudas da seringueira e levaram para suas colônias na Ásia, como por exemplo o Ceilão e a Malásia. Lá eles conseguiram produzir, galera, uma borracha de qualidade superior à do Brasil e conseguiu alimentar o mercado mundial com essa borracha. As seringueiras do Brasil estavam dispersas pela floresta amazônica, o que forçava os trabalhadores a longos percursos diários para encontrar essas árvores. Na Ásia, elas eram produzidas no modelo plantation, enfileiradas em grandes campos, o que facilitava a extração do látex das seringueiras. E com isso, galera, a produção da borracha vai definhando aos poucos no Brasil até ela se encerrar. Lá para 1920, até vão ser tentados novos empreendimentos, como por exemplo o da indústria americana Ford, que vai instalar uma zona de produção no norte do Brasil, que era Fordlândia, com o objetivo de sistematizar a produção de borracha para os seus carros, que eram os carros da Ford T, que eram muito populares no mundo daquela época, mas o empreendimento não terá muito sucesso. A produção de borracha no Brasil vai ter que esperar alguns anos para voltar a ser impulsionada. Ela, por exemplo, voltará com força durante a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de borracha era essencial para a produção de armas na Europa, e a borracha do Brasil será novamente buscada, mas naquele momento, galera, para 1910 a produção havia decaído. No entanto, galera, voltando para a questão do café, o período de prosperidade do café, que encheu o governo de rendas suficientes para promover as obras públicas, também estava declinando. Os preços do café voltaram a cair no mercado internacional. Acontece então, galera, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, no ano de 1906, uma reunião que será conhecida como Convênio de Taubaté. Lá reuniram-se representantes da oligarquia cafeira de São Paulo, da oligarquia cafeira de Minas Gerais e da do Rio de Janeiro. Eles tentam convencer o governo federal de Rodrigues Alves a financiar a compra de café. Como assim? O governo deveria, segundo a proposta deles, contrair um empréstimo com os credores internacionais, comprar o excedente da produção de café, que diminuía o seu preço, estocá-lo em armazéns na Europa, no Brasil e em São Paulo, para diminuir a quantidade de café que estava em circulação no mercado, elevando assim artificialmente os seus preços e elevando novamente as rendas dos cafeicultores paulistas. Rodrigues Alves, apesar de ser um representante da oligarquia cafeira, vai se negar a comprometer as rendas do Brasil com o café, porque uma vez que ele era presidente da República, mesmo de origem paulista, ele passou a se comprometer não só com os objetivos da oligarquia paulista, mas também com os objetivos dos demais estados do Brasil. E ele se negou a comprometer as rendas do país com os interesses dos cafeicultores paulistas. Além do mais, os principais credores do Brasil na Inglaterra, como os Rothschild, também eram contra o Convênio de Taubaté, porque para eles as rendas do Estado deveriam ser direcionadas para o pagamento da dívida pública do Brasil. Os cafeicultores paulistas, não obtendo o apoio do governo federal, vão passar, galera, a pressionar o governo estadual de São Paulo, então, a arcar com a compra da produção excedente de café para aumentar os lucros desses cafeicultores.
Mas o próximo presidente que vai governar o Brasil, o Afonso Pena, ele sim, galera, vai fazer, ele sim, diferente do Rodrigues Alves, vai se comprometer com o convênio de Taubaté e vai realizar, galera, o objetivo dos cafeicultores paulistas, que foi de promover uma política em que o governo federal passará a comprar os estoques de café dos produtores paulistas. O sexto presidente do Brasil, Afonso Pena, governará de 1906 até 1909. Por que ele não governou até 1910? Porque ele vai morrer um ano antes do fim do seu mandato, sendo substituído pelo seu vice, Nilo Peçanha, que era do Rio de Janeiro. Se Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves eram presidentes paulistas, o Afonso Pena era mineiro. Inclusive, galera, antes da República, no período imperial, o Afonso Pena, ele era abolicionista, ou seja, ele apoiou, galera, a votação da Lei Áurea no Congresso, que era a lei que colocou fim à escravidão no Brasil. Só que mesmo abolicionista, ele era monarquista. Ele até pensou em sair da política quando a monarquia foi derrubada pelo exército, instaurou-se a República, mas logo ele voltou à vida política. De origem abastada, ou seja, membro da elite agrária de Minas Gerais, ele foi deputado por Minas Gerais, depois ele foi governador do estado de Minas Gerais e ele vai ser indicado pelas oligarquias mineiras para ser o próximo presidente da República. E como era o acordo de Minas e São Paulo, ele recebeu o apoio dos políticos paulistas. Como os políticos do Rio de Janeiro também não eram desprezíveis no cenário internacional, eles conseguiram impor a candidatura de Nilo Peçanha. Lembrando que naquela época a eleição para presidente era diferente da eleição para vice-presidente. O presidente foi eleito, né, o Afonso Pena, e o vice-presidente, numa outra eleição, o Nilo Peçanha, que era do Rio de Janeiro, também foi eleito como vice-presidente do Afonso Pena. Ele vai nomear como seu ministro da Fazenda, o que seria hoje o ministro da Economia, David Moretzon Campista. O David Campista, ele era um defensor de que o Brasil deveria investir na agroexportação, porque de acordo com ele, o Brasil teria uma vocação agrária. Ele também, galera, era um grande defensor dos interesses da oligarquia paulista. E ele vai ser um dos defensores do convênio de Taubaté. O Afonso Pena, galera, vai então apoiar o convênio de Taubaté e a partir daquele momento o governo paulista deixava de ser o comprador do excedente de café e o governo federal passou a comprar todo o excedente de café do mercado internacional, que mandava os preços do café para baixo. Ele fez uma compra tão grande de café, galera, que os preços do café vão ser elevados por muitos e muitos anos, de 1906 até 1914. E eles só vão cair de novo por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que vai arrasar os mercados internacionais. Mas se não fosse por isso, galera, o preço do café continuaria seguindo em alta, graças à política de valorização do café, que era o governo comprar o café excedente e estocá-lo para diminuir o volume em circulação. Outra questão econômica é a questão da indústria. As medidas de auxílio ao desenvolvimento da indústria no Brasil foram muito tímidas no momento. O governo elevou algumas barreiras alfandegárias, que encarece o preço dos produtos industriais vindos de fora, o que obriga a população a comprar os produtos industriais de dentro do Brasil, mas foi uma medida muito tímida. Outra coisa, galera, é que é nesse momento que chegam mais imigrantes ao Brasil. E uma novidade dessa época é que imigrantes japoneses que vão chegar no navio Kazato Maru também chegarão ao Brasil. Apesar de que os congressistas brasileiros privilegiavam a imigração europeia, japoneses também chegarão ao Brasil e não encontrarão tanta dificuldade assim, porque o povo japonês era um povo já familiarizado com o trabalho na terra, com o manuseio da terra. Inclusive o Japão era famoso pelo cultivo de lavouras de arroz. E eles trarão o seu conhecimento para o Brasil e vão ser direcionadas às fazendas do interior de São Paulo. Data dessa época, galera, a chegada de japoneses no Brasil. O ministro da guerra naquele momento era o Hermes da Fonseca, o neto do Deodoro da Fonseca, e vai ser graças ao incentivo desse ministro que o exército também vai ser privilegiado. Mais verbas serão destinadas ao exército para aquisição de equipamentos, armas, e o alistamento obrigatório pela primeira vez será instaurado no Brasil em períodos que não eram de guerra. Naquele momento, galera, no âmbito da política externa, acontecia a segunda conferência de paz em Haia, na Holanda, e o representante do Brasil nessa conferência de paz é Rui Barbosa. Dizem que seu desempenho na Conferência de Paz da Holanda foi tão bom que os europeus ficaram impressionados com a inteligência de Rui Barbosa, que foi apelidado de Águia de Haia pelos outros brasileiros por conta do seu bom desempenho na Conferência de Paz na Holanda.
Afonso Pena vai destoar um pouquinho dos políticos que vieram antes dele, porque ele não fará propostas que beneficiavam apenas São Paulo e Minas Gerais. É dessa época, galera, que acontece, por exemplo, as expedições do Marechal Cândido Rondon até a Amazônia. Ele aproveitará das expedições de Cândido Rondon até a Amazônia, galera, para poder instalar um fio telégrafo que conectaria a região da Amazônia e também do Acre ao Rio de Janeiro, integrando o território do norte do Brasil à capital, porque era um território que as comunicações eram muito difíceis. Também é nesse momento, galera, que o governo passa a tomar mais conhecimento sobre a localização de povos indígenas até então muito isolados do contato com o restante da sociedade brasileira. Essa medida vai desagradar os principais financiadores da campanha do Afonso Pena, porque ele passa a destinar recursos, galera, para outros estados do Brasil que não eram só os estados de São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 1909, galera, o presidente Afonso Pena morre de pneumonia. Alguns dizem que o seu estado de saúde já estava deteriorado por conta da morte do seu filho. E a pneumonia vai agravar seu estado de saúde, levando-o à morte. Como ele já havia cumprido mais da metade do seu período de governo, quem vai assumir é o seu vice, o Nilo Peçanha, que vai governar durante um ano, galera. Nilo Peçanha, que era o vice do Afonso Pena, que vai governar de 1909 até 1910, quando ocorrerá uma nova eleição presidencial, é o primeiro presidente de origem popular do Brasil e é possivelmente o primeiro presidente negro do Brasil. E muitos políticos da época, quando iam criticar o seu governo, referiam-se a ele como mulato. Mas o próprio Nilo Peçanha nunca comentou sobre esse assunto e a questão da tonalidade da sua pele nunca aparece não aparece nas primeiras biografias escritas sobre ele, porém aparece nas outras biografias que foram escritas sobre ele depois. Inclusive, galera, muitas pessoas também debatem o fato de que muitas das suas fotos tiradas na época passavam por um processo de branqueamento para passar a impressão de que ele tinha a pele mais clara, algo muito popular, algo muito corriqueiro naquela época. Lembremos, por exemplo, galera, que o célebre escritor Machado de Assis, que era pardo ou negro, também tinha suas fotos branqueadas pela imprensa local para que as pessoas não soubessem que um dos escritores mais famosos do Brasil era negro. Isso devia-se, galera, ao forte racismo que existia naquela época por conta da influência de teóricos como Arthur de Gobineau, Herbert Spencer, que difundiam não só pelo mundo, mas no Brasil também, galera, a teoria das raças, segundo a qual os brancos seriam superiores aos negros. Teoria que encontrou terreno fértil no Brasil, que era uma sociedade em que a maior parte da população pobre era justamente a população negra, por conta dos anos de escravidão que ela foi submetida. E essa teoria, galera, vai durar no imaginário social por muitos e muitos anos, até que a ciência atual pudesse desmenti-la, finalmente comprovando de que não há diferença entre brancos e negros. Nilo Peçanha, galera, é lembrado por ter criado o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, e também por ter sido o criador do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que é a futura FUNAI. Em 2011 foi instaurada uma lei que o declarava patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil, por conta da criação da Escola de Aprendizes de Artifício, que serão os futuros Cefedes. Ao final do seu mandato, em 1910, acontecem eleições muito acirradas no Brasil, que eram eleições que colocaram de lados opostos o paulista Rui Barbosa, que era apoiado pela elite cafeicultora de São Paulo, e o gaúcho Hermes da Fonseca. Galera, o Boris Fausto ele vai falar que nem todas as eleições no Brasil eram totalmente combinadas entre paulistas e mineiros. Em algumas eleições do Brasil realmente houveram competições. Como é o caso da eleição de 1910 entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, as eleições de 1922 que levaram Arthur Bernardes ao poder, e a eleição de 1930, por exemplo, né? As eleições de 1910 serão vencidas pelo político gaúcho Hermes da Fonseca, que era neto do primeiro presidente do Brasil, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Galera, a eleição de Hermes da Fonseca, por exemplo, foi um exemplo de que não foram só paulistas e mineiros que chegavam ao poder no Brasil. Nilo Peçanha, por exemplo, era do Rio de Janeiro, embora ele fosse vice-presidente do Afonso Pena. E o Hermes da Fonseca, galera, era de origem gaúcha, era do Rio Grande do Sul. E ele chegará ao poder numa conjuntura histórica em que a oligarquia dos cafeicultores de Minas Gerais havia desfeito seu pacto com São Paulo e se juntado à oligarquia do Rio Grande do Sul para trazer um outro nome como candidato, que era o nome do Hermes da Fonseca. Mas esse é um tema, galera, para a nossa próxima aula, em que abordaremos o tema do governo do Hermes da Fonseca, a Guerra do Contestado,
a Revolta da Chibata, em que também nós começaremos a falar, galera, sobre a crise da Primeira República Brasileira, que começará a partir da década de 1920, que vai culminar, galera, na derrubada da Primeira República Brasileira através da Revolução de 1930, que trará Getúlio Vargas ao poder. Mas explicaremos isso com mais detalhes na próxima aula.